Boa tarde, turma. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre flotação, que é a terceira técnica de beneficiamento de minérios que a gente vai ver aqui no nosso curso. Pessoal, a técnica de flotação é considerada a técnica mais versátil e mais eficiente na área de tratamento de minérios. E também, de longe, é a mais complexa. Eu comentei com vocês nas aulas anteriores que a gente sempre precisa atingir três requisitos básicos para a gente poder garantir a concentração do nosso minério, que são a liberação, a, alguma propriedade diferenciadora e a diferenciabilidade dinâmica. A liberação a gente atinge na etapa de comunição. A separabilidade dinâmica é a função do equipamento, né? Então, de acordo com a propriedade diferenciadora entre duas espécies minerais, o meu equipamento é capaz de dar rotas distintas para essas duas espécies. E o terceiro é a propriedade diferenciadora, que no caso é a densidade, a condutividade elétrica ou a susceptibilidade magnética. Então, eu dei para vocês dois minerais como exemplo, que é o quartzo e o feldspato. Então, duas partículas do mesmo tamanho desses dois minerais. Eu não conseguiria separá-los por uma separação, por uma concentração gravítica, por exemplo. A densidade dos dois é muito semelhante. Então, não importa a forma como eu vou tentar separar isso em função da densidade. Todas as partículas presentes no sistema sedimentam da mesma velocidade, então eu não vou conseguir separar ninguém. Essas duas espécies elas não são afetadas por campos magnéticos, então também não consigo separar elas por concentração magnética. E as duas são não condutoras, elas tomam o mesmo caminho em um equipamento de separação eletrostática. Então eu não conseguiria, nessas técnicas que a gente já viu antes, fazer a separação dessas duas espécies. Em contrapartida, eu consigo, através de reagentes químicos, modificar a superfície preferencialmente de uma dessas espécies. E aí eu vou conseguir fazer a separação das duas. Então a flotação é uma técnica que veio revolucionar a indústria mineral, porque ela consegue tratar minérios que não são possíveis de serem tratados por outros métodos, justamente por conta dessa questão da propriedade diferenciadora. A gente consegue manipular, eu consigo induzir essa propriedade. Eu não consigo, por exemplo, diminuir a densidade do feldspato. A densidade é uma propriedade do material. Eu não consigo mexer nisso. Também não consigo mexer na capacidade que ela tem de ser atraída ou repelida por um campo magnético ou um campo elétrico. Isso é uma propriedade intrínseca do material. Já propriedades de superfície a gente consegue manipular através do uso de reagentes. E é isso que garante uma ampla aplicabilidade dessa técnica. Ela também tem uma alta precisão de separação, né, e maior tolerância aos finos, especialmente quando a gente está comparando com a separação gravítica. O tamanho de partícula é um fator muito importante e a flotação é um pouco mais flexível com relação aos finos presentes no nosso minério. Então, como que é o processo de flotação, propriamente dito, né? A tela está azul aqui agora, não é à toa, tá? Eu estou representando aqui a água e o meu mineral A está imerso nessa água, assim como o meu mineral B também está imerso. Então, os dois estão ali em suspensão na água e aí eu passo um fluxo de gás, um fluxo de ar através dessa polpa. O que vai acontecer? Né? A bolha ela vai entrar em contato com essas partículas e, por ser menos densa do que a água, vai tender a subir. E a partir do momento que ela toca esses minerais, isso daqui vai acontecer. Ela vai carregar com ela alguns minerais. No caso aqui, carregou o mineral A. O mineral B ficou para trás. Ele preferiu ficar com a água. Então, basicamente, essa é a forma como a gente faz a concentração por flotação. E por que que este mineral ficou aderido à bolha, enquanto esse não quis ficar aderido? No meu desenho ela não teve contato aqui, tá, pessoal? Mas eu considerei que ela teve contato. Tá? Então, mesmo que a bolha tenha encostado no mineral B, ela não vai grudar. E por que que isso acontece? Isso acontece porque as moléculas, né, a gente tem dois tipos de moléculas com relação à polaridade, que são as moléculas polares e as moléculas apolares. Como a gente sabe, água e óleo, por exemplo, não se misturam, porque a água é uma substância polar e o óleo é uma substância apolar. As duas não interagem, elas têm contato uma com a outra, mas elas não vão querer ficar juntas, né? A gente consegue separar elas ali com perfeição. Nos minerais isso acontece de forma parecida. Então, se a gente estiver considerando o quartzo, por exemplo, ele é um sólido composto por ligações covalentes entre silício e oxigênio. Então, na minha rede cristalina, eu tenho vários átomos ligados a vários átomos de oxigênio. O que acontece durante a moagem? Né? A gente vai quebrar os minerais, a gente vai quebrar a superfície deles. E aí eu vou quebrar aqui nessa região. Então, por exemplo, aqui eu perdi esses dois átomos e aí eu gerei uma superfície. Tem uma alta demanda energética aqui, né?
As ligações foram quebradas e essas ligações elas são fortes. Ela tem agora uma necessidade de interagir com o meio para poder tentar restabelecer esse desequilíbrio que surgiu aqui devido a essa quebra das ligações químicas. Quando eu vou submergir uma partícula de quartzo na água, a energia da superfície é tão alta que ela vai atrair as moléculas de água para perto de si, para poder tentar equilibrar essa diferença aqui de cargas. Então a gente fala que os minerais que são compostos por ligações fortes, que são ligações covalentes, que são ligações iônicas, quando eles são quebrados, eles geram superfícies que são polares. Tá? Então eles vão interagir aqui com as moléculas de água. Então a superfície se torna hidratada. Então aqui no caso eu tenho um mineral que ele é polar, né, no caso do quartzo, e a água também é uma substância polar. Então os dois interagem bem um com o outro. Se eu passar um fluxo de gás, bolhas de ar através desse sistema, dessa suspensão, o quartzo não vai preferir ficar com o ar, ele vai preferir continuar hidratado, cercado de moléculas de água. Então as bolhas de ar vão passar direto por eles. No caso de minerais que são formados por ligações fracas, ligações moleculares de Van der Waals, por exemplo, a grafita, a molibdenita, o talco. Quando eu quebro essas ligações, eu gero uma superfície com uma energia superficial muito pequena. Então ela não tem necessidade de interagir com a água. Se nesse sistema eu passar uma bolha de ar, ela vai preferir interagir com a bolha de ar, porque ambas apolares. Então, no caso, o talco é uma substância polar, o ar também é, então os dois vão preferir ficar juntos. Então, nesse caso anterior que eu citei, esse mineral A pode ser uma partícula de talco e esse mineral B pode ser uma partícula de quartzo. Certo? Então, no caso, o ar é apolar, o talco também é, então vai acontecer justamente esse efeito. Os dois vão grudar um no outro e vão ser levados embora, enquanto o quartzo vai preferir ficar cercado de moléculas de água. Basicamente, isso é a flotação, pessoal. Não é difícil, né? É bastante simples, só que a gente tem um porém. Né? Na natureza, apenas um pequeno grupo de minerais apresenta caráter naturalmente apolar. Né? Dentre eles, que eu já citei, o talco, a grafita, a molibdenita. Todos os outros, né, 99% dos outros casos, eles são minerais polares. Né? Todos eles vão preferir ficar com a água e vão permanecer sempre em suspensão. Então isso torna, é justamente nisso que reside a complexidade da flotação. O processo em si é muito simples, mas é justamente nisso. Né? Se a grande maioria dos minerais são polares ou hidrofílicos, eles vão preferir ficar com a água. Até comentei aqui anteriormente, né? Se o mineral ele é apolar, ele é hidrofóbico, ele tem medo de água, ele prefere ficar com ar. Então ele vai aderir à bolha. Se ele é polar, ele vai preferir ficar com a água, então ele é um material hidrofílico. Tá, pessoal? Então apolar, hidrofóbico, polar, hidrofílico. Então, voltando aqui, se a grande maioria dos minerais são polares, são hidrofílicos, como que a gente vai fazer? Né? Eu preciso de uma propriedade diferenciadora entre eles, e eu não tenho. Mas eu consigo induzir essa polaridade na superfície da partícula através do uso de reagentes. E é aí que a gente vai conseguir gerar, né, artificialmente essa propriedade diferenciadora. Então, é nisso que reside a grande versatilidade da flotação. Eu consigo fazer com que várias substâncias, com que a superfície de vários minerais se tornem polares ou apolares a meu bel prazer, unicamente adicionando um reagente específico no sistema. Então, pessoal, esses reagentes, né, que a gente pode usar na flotação, eles têm várias funções. O primeiro deles são os coletores, que eu tenho justamente a função de hidrofobizar as partículas, que eu vou comentar mais para frente. Os depressores, eu quero garantir com que os minerais continuem hidrofóbicos, eu não quero que as bolhas de ar grudem neles, então eu quero forçar essa propriedade neles, eu quero que eles continuem hidrofóbicos. Isso é importante em alguns casos, né? No nosso caso de minério de ferro, isso aqui é essencial, que daqui a pouco a gente vai discutir um pouco mais a fundo. Os espumantes também, que vão ser importantes para a gente, porque eu preciso, quando eu passo o fluxo de gás, eu vou coletar as partículas hidrofóbicas e elas vão ser carreadas até a superfície. Mas se eu não tenho uma forma de estabilizar essa espuma que está formando na superfície da polpa, a bolha vai estourar e vai derrubar meus minerais todos de volta para a suspensão. Então eu preciso de uma forma de estabilizar essa espuma na superfície. E é para isso que a gente vai usar os espumantes, que é basicamente como funcionam os detergentes. Né? A gente vai colocar esse aditivo na água e aí quando a gente passa um fluxo de gás, ela se mantém estável ali por mais tempo, formando uma espuma.
A gente vai usar reguladores de pH, porque dentre vários parâmetros que são importantes na flotação, o pH é de longe um dos mais importantes, né? Se a gente não souber o ajuste adequado do pH, a gente pode chegar a inibir completamente o processo de flotação. Então, o regulador de pH aqui, a gente pode usar ácidos ou bases justamente para poder controlar o pH. Em determinado sistema, a flotação acontece em pH básico, outro sistema pode acontecer em pH ácido, e isso aqui é de suma importância para a gente. Pessoal, opções de processo que a gente tem são muito importantes, né, que a gente comentar. Basicamente, a gente pode ter duas formas de flotação, que são a flotação direta e a flotação reversa. Qual que é a diferença entre as duas? Aqui eu estou representando um desenho esquemático de uma célula de flotação, né, no qual eu tenho aqui a cuba, né, a célula de flotação, e essa calha aqui, ela representa para mim a calha de espuma. Então, esse material que sai aqui, sempre que vocês verem esse triângulozinho aqui, interpretem que isso aqui é espuma, tá, pessoal? Esse que está saindo aqui embaixo é o que eu vou chamar de afundado. Então, meu minério entra na célula de flotação, ele vai sofrer ali o choque com as bolhas de ar, vai formar uma espuma e a espuma vai sair por aqui. O restante sai por baixo, na forma de polpa normal, tá, pessoal? Então, se o que eu estou flotando, se o que está saindo na minha espuma é o meu mineral de interesse, eu vou chamar isso aqui de flotação direta, tá? Então, meu concentrado sai na espuma. Já no caso do minério de ferro, na flotação reversa de minério de ferro, o meu concentrado vai sair no afundado. Quem eu estou flotando aqui é quartzo, é ganga. Não me interessa, vou jogar fora. Então, se vocês chegarem em uma mina, em alguma usina, e verem a ganga saindo pela espuma, aquilo é uma flotação reversa, tá bom? Se a espuma é o meu concentrado, aquilo é uma flotação direta, tá bom? Isso aqui é importante, a gente já tem em mente sempre, porque esses dois conceitos são muito importantes. E o que vai me levar a escolher uma flotação direta ou uma flotação reversa? Basicamente, pessoal, 3 coisas. Fatores técnicos, que é justamente na questão da dificuldade que eu tenho dos reagentes, né? Alguns reagentes podem funcionar melhor para tornar o meu minério hidrofóbico ou hidrofílico, então isso daí vai contar. Se eu tenho dificuldade de tornar meu mineral de interesse hidrofóbico, eu vou ter uma dificuldade de fazer ele sair pela espuma. Então é mais fácil fazê-lo sair pelo afundado. Então poderia ter uma flotação reversa nesse caso. Fatores econômicos, né, justamente pelo custo desses reagentes. Alguns reagentes eles são mais caros do que outros, isso aí pode contar no final, na escolha desse método, mas principalmente o teor, tá, pessoal? Lembrando que quanto maior o meu teor, maior vai ser a minha tendência à flotação reversa. No caso de minério de ferro, por exemplo, se eu tenho minério com 40%, 50% de ferro, isso daria algo em torno de 60%, 70% de hematita. É mais fácil eu flotar 30% de quartzo do que eu tentar flotar 70% de hematita, né? Então, via de regra, quanto maior o meu teor, mais é indicado aqui a flotação reversa, tá, pessoal? Mas isso não é uma regra, né? A gente tem que levar em consideração todos esses fatores aqui em conjunto. Então, pessoal, eu queria explicar para vocês um pouquinho o que acontece quando uma partícula entra na água, né? E como que os reagentes vão interagir com essas partículas a partir disso. Vamos supor aqui que eu tenho a superfície do quartzo, né? Aqui eu tenho uma superfície que foi quebrada da combinação, então eu tenho uma energia alta nessa superfície, né? Tem o silício aqui precisando de uma ligação, o oxigênio também precisando de uma ligação, e aí eu vou ter água, moléculas de água ao redor dela. Se a minha água está neutra, ela vai se rearranjar na partícula, né? Na superfície da partícula, e aí eu vou ter uma situação de hidratação, né? Justamente pela interação. Uma substância polar, outra substância polar, né? Tem uma diferença de polos aqui, então as duas vão interagir bem, a superfície vai se tornar hidratada. Isso se o pH estiver neutro, tá, pessoal? Se o meu pH estiver ácido, eu vou ter um excesso de H+ aqui na solução. E o que vai acontecer aqui agora, né? Esse hidrogênio ele vai tender a interagir aqui com a molécula de água também, né? Então, a água, o oxigênio que ele precisa fazer duas ligações, ele já interagiu aqui com o silício, interagiu com o hidrogênio de cá. Se ele interagir de novo, eu vou ter um excesso de cargas positivas aqui, né? Então, a minha superfície mineral adquire carga positiva. E, no caso da minha superfície, né, do meu sólido tá em um pH básico, eu vou ter aqui um excesso de H-, né? Então, vai acontecer o oposto. Esse hidrogênio vai tender a deixar aqui a molécula de água e aí vai surgir aqui uma carga negativa, tá, pessoal? Então, via de regra, o pH da solução
é capaz de induzir uma carga elétrica na superfície das partículas. Então, se em pH básico, eu vou ter uma tendência dos minerais a adquirirem uma carga negativa. Já em pH ácido, eu vou ter uma tendência aos minerais a ter uma carga positiva. Daí a importância do pH. Eu consigo controlar a carga elétrica da superfície das partículas. E isso, para mim, é extremamente importante, porque alguns reagentes vão interagir unicamente por atração eletrostática. Então, no caso do minério de ferro, já vou adiantar para vocês. A mina é o coletor que a gente usa. Ela tem uma carga positiva. Ela se absorve por atração eletrostática, então ela vai absorver em quem tem carga negativa. Se eu tiver uma faixa de pH que a minha superfície se torna positiva, a absorção não vai acontecer, e se a absorção do reagente não acontecer da minha superfície, no meu mineral, eu não vou induzir a propriedade diferenciadora e o meu processo de concentração não acontece. Tá, pessoal? O pH é um dos parâmetros mais importantes que a gente tem na flotação. Nunca se esqueçam disso. Então aqui eu tenho um gráfico de potencial zeta, né? O potencial zeta é basicamente a medida que a gente faz, é uma forma como a gente tem de medir a carga elétrica das superfícies pela variação do pH. Então tem aqui a hematita sendo representada pelos triângulos e o quartzo sendo representado aqui pelos quadradinhos. Reparem que em ampla faixa de pH, desde as faixas mais ácidas até as faixas mais básicas, o quartzo ele praticamente só tem carga negativa, né? Então ele está aqui na parte negativa aqui do eixo Y, né? Então ele tem carga negativa em uma ampla faixa de pH. Agora olha o que acontece com a hematita, né? Em pH 7, 7,5, abaixo disso, em ambientes ácidos, a hematita tem uma carga positiva, que é basicamente o que acontece aqui, né? Um pH ácido, a carga positiva. Isso aqui é uma tendência, tá, pessoal? Não é uma regra específica, porque isso não acontece tão bem com quartzo, né? Então, em faixas ácidas, a minha hematita tem carga positiva. A partir do momento que eu começo a deixar o ambiente mais alcalino, eu vou gerar uma superfície negativa para a hematita. Tá bom, pessoal? Então, esse aqui é importante a gente ter sempre em mente. O pH consegue alterar a carga elétrica da superfície das partículas. Tá? Então, é que o pH também é chamado de íons determinantes de potencial. Né? O H+, e o OH- são íons determinantes de potencial. Eu consigo determinar se a superfície vai ter carga positiva ou negativa a partir da quantidade dessas espécies presentes no meu sistema. Então, pessoal, quando eu coloco uma partícula em água, ela vai se tornar positiva ou negativa, e aí ela vai tender a atrair íons que estão presentes na solução para perto de si, numa tentativa de balancear esse excesso de cargas, né? Então, se eu tenho aqui uma partícula carregada negativamente, ela vai começar a atrair todos os cátions que estão presentes na solução para o redor dela. E aí, de modo que nessa região ela se torna neutra. Tá? Então, a mesma quantidade de cargas negativas que eu tenho na partícula, eu vou tender a puxar cargas positivas da solução. E isso dá origem ao que a gente chama de dupla camada elétrica, que é de grande importância também. Não vou entrar muito em detalhe aqui, vou só para mostrar para vocês, mas é muito importante para a gente entender como que a adsorção dos reagentes vai funcionar. Tá? Então, a dupla camada elétrica como um todo ela é neutra, justamente porque as cargas negativas da superfície mineral vão se equilibrar aqui com as cargas positivas que foram atraídas. Então, no geral, a região toda se torna neutra. Então, pessoal, no caso anterior, eu tenho aqui meu mineral carregado negativamente. Tenho aqui meu mineral carregado negativamente e ele vai atrair, né, cátions para perto dele. Então tem a formação de duas camadas, que é a camada interna, que é essa daqui, a camada de Stern, e a camada externa, que é a camada de Gouy. Na camada de Stern, esses cátions que estão presentes aqui, eles não chegam a tocar a superfície da partícula, mas eles têm uma posição fixa. Se a partícula andar, eles andam juntos. Tá? Agora na camada de Gouy é uma camada que eu chamo de camada difusa. Os cátions eles não têm energia suficiente para se prenderem em uma posição fixa. Então, se todo esse conjunto aqui se movimentar, o mineral vai andar para cima, esses cátions que estão na superfície da camada de Stern, eles vão andar também, mas esses aqui vão ficar parados no mesmo lugar. Eles não andam juntos, porque eles são fracamente atraídos ali pela superfície. E a adsorção de alguns coletores vai acontecer na camada de Stern, outras vai acontecer diretamente na superfície do mineral, que é o que eu vou falar para vocês agora.
Eu estou a todo momento falando adsorção, adsorção. O que é adsorção, né? Se eu tenho lá na minha suspensão vários cátions, eles estão igualmente distribuídos, né? Se eu colocar uma partícula com carga negativa, eles vão vir todos para cá, né? Então, a concentração na superfície supera a concentração da solução. Então, nesse caso, eu disse que houve uma adsorção. E, pessoal, adsorção com D, tá? Absorção com B é diferente. É, por exemplo, um fluido entrando nas poras de um material. Isso é uma absorção. A adsorção com D é sempre relacionando a concentração de determinada espécie química na superfície em relação à sua concentração na solução. Beleza? Então a gente tem duas formas de adsorção: a adsorção física e a adsorção química. A primeira delas, a adsorção física, ela vai acontecer basicamente por interações eletrostáticas, que é o que acontece com a amina e o quartzo, por exemplo. A amina tem carga positiva, o quartzo tem carga negativa. Então, nesse caso, as moléculas do coletor, né, desse coletor que se adsorve por forças físicas, por atração eletrostática, eles não chegam a tocar a superfície do mineral. Então, eles ficam aqui na região. Tá? Pode ser aqui na camada de Stern, pode ser na camada de Gouy. Eles estão ali só porque a carga negativa atraiu eles. Então, obviamente, a gente tem que ter uma carga positiva para um mineral que está carregado negativamente ou um reagente aniônico para um mineral que esteja carregado positivamente. Sempre a gente vai ter que ter essa diferença de carga elétrica entre a superfície do mineral e o coletor, senão a dissorção não vai acontecer. Tá bom, pessoal? E aí, via de regra, essa dissorção ela acontece de forma muito rápida. Tá? Então, a cinética de dissorção é muito rápida, basta ali poucos segundos para a dissorção acontecer. Ela é pouco seletiva, porque ela vai interagir com todo mundo que tem carga oposta a ela. Então, se eu colocar uma amina em uma polpa que tenha quartzo e hematita, os dois estão com cargas negativas, ela vai dissolver em qualquer um. Ela não está nem aí para quem que ela está dissolvendo. Desde que tenha carga negativa, ela vai dissolver. Então, ela é pouco seletiva. E o calor de reação dela é baixo. É uma reação que tem pouca energia envolvida. Então, ela é reversível. Se alterar o pH e alterar a carga elétrica da superfície, esse reagente que estava dissolvido, ele vai sair dali. Tá? Então, eu consigo até mesmo reaproveitar um reagente. Tá bom, pessoal? Em contrapartida, a dissorção química vai acontecer quando existe uma afinidade química do elemento, né, por algum ponto do coletor, do reagente, por algum ponto específico da superfície. Como assim, né? Nesse caso aqui, a superfície do mineral tem majoritariamente carga negativa. Né? Então, o meu mineral está carregado negativamente. Existe uma ou outra espécie que tem carga positiva. E olha o que aconteceu com este íon aqui. Ele tem carga negativa. Teoricamente, não era para ele ter conseguido chegar até aqui, porque a repulsão eletrostática do mineral deveria ter expulsado ele, mas no entanto ele conseguiu chegar tão perto que ele encostou na superfície. Né? Ele tem uma afinidade muito grande por essa espécie aqui que está na superfície. Então, quando isso acontece, é o que eu digo que tem interação, uma dissorção específica ou uma dissorção química. Mesmo na situação de repulsão eletrostática, a dissorção acontece. E quando isso acontece, eu formo um composto na superfície do mineral. Então, aqui houve uma reação química. Tá? Então, no caso da dissorção física, esses cátions aqui, por exemplo, eles estavam aqui só por atração eletrostática. Se eu remover esse excesso de cargas negativas da superfície, eles vão se afastar. Aqui não. Tá? Na dissorção química, uma vez que a reação aconteceu, ela não se desfaz mais. A dissorção química vai acontecer mesmo em situação de repulsão eletrostática. Ela envolve um alto calor de reação, ou seja, é irreversível. Uma vez formado o composto na superfície, eu não consigo mais fazer a remoção dele. Então, não consigo reaproveitar reagente. E a cinética de adsorção é baixa. Normalmente, isso demora vários minutos para acontecer. Então, a gente tem que deixar a polpa condicionando ali durante muito tempo. Condicionamento é quando eu coloco o reagente e deixo ele interagir com a polpa, né, para ele absorver na superfície das partículas. Então, preciso deixar ele ali durante algum tempo para poder fazer isso acontecer. Agora, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês nessa situação aqui. Mostrei para vocês esse gráfico anteriormente, né? Falei para vocês que acima de pH 7, 7,5, a hematita começa a ter carga negativa e abaixo disso ela tem carga positiva. Eu já vou adiantar para vocês que a flotação de minério de ferro acontece nessa faixa aqui, em torno de 10,5. Tá? Olha o que vai acontecer aqui nesse caso, né? Por que eu não posso, primeiro, fazer a adsorção nessa faixa de pH?
Eu vou usar dois reagentes, né? Como coletor, eu vou usar a amina, que ela é catiônica, e como depressor, eu vou usar o amido. Amido de milho, tá, pessoal? Então, olha só, se eu usasse a amina nessa situação de pH abaixo de 7,5, ela se absorveria preferencialmente em quem? No quartzo, né? O quartzo vai ser a única espécie que tem carga negativa. Então, por que eu não trabalho? Por que eu trabalho aqui, né, em pH 10,5, sendo que os dois vão ter carga negativa? A amina vai tender a absorver em qualquer um. Né? Por que eu trabalho justamente nessa faixa de pH? Quando eu tenho nesse caso aqui de pH abaixo do 7,5, eu vou ter cargas positivas para a hematita, negativas para o quartzo. A amina vai funcionar perfeitamente, só que vai existir uma atração eletrostática entre as partículas da hematita e do quartzo, porque eles têm cargas opostas, eles vão tender a se aglomerar de novo. A gente gastou muita energia para poder separá-los, né, durante a combustão. E agora, se eu deixar isso acontecer, eles vão juntar de novo. E se eu deixar isso acontecer, eu destruo completamente a seletividade do meu sistema. Eu vou flotar aglomerados de partículas que eu não sei quem que é quartzo, que eu não sei quem que é hematita, simplesmente porque eles têm cargas opostas, tá, pessoal? Então, eu vou trabalhar em faixas acima de pH 7,5 justamente para evitar isso daqui. Eu não quero que as partículas se atraiam. Nesse sistema aqui, em pH básico, as partículas elas já vão se encontrar bem dispersas, porque elas têm cargas opostas, elas têm a mesma carga, né? Ambas estão com cargas negativas, mas elas vão tender a se afastar. Né? Então, nesse caso, a amina vai tender a absorver em todo mundo. Né? Então, também vai destruir a minha seletividade. O que eu vou fazer, então? Né? Eu vou usar o amido. O amido é o depressor, nesse caso. O depressor ele vai tender a impedir a absorção do coletor em quem não interessa. Nesse caso, a flotação reversa de minério de ferro, eu vou flotar o quartzo. Então, o coletor vai sempre interagir com o mineral que eu vou flotar, com que eu quero que saia pela espuma. Tá? Então, se eu colocar coletor nessa situação, vai dissolver no quartzo, vai dissolver na hematita e os dois vão ser flotados juntos. Eu não vou ter seletividade. Se eu colocar o amido antes da amina, o amido ele vai sempre se dissolver preferencialmente na hematita. Tá, pessoal? Então, a partir do momento que eu colocar a amina, todas as partículas de hematita já vão estar recobertas por amido, por moléculas de amido. Então, ela não vai mais se dissolver na hematita, ela vai ir só para o quartzo. Tá? Então, essa é a função do depressor, é impedir a ação do coletor em cima de quem não é para ser flotado. Tá? Então, por definição, então, sempre que a gente tem esses dois elementos presentes, o depressor sempre tem que ser adicionado antes do coletor, porque senão não faz nenhum sentido, tá, pessoal? Então, no nosso caso, a gente vai ter os dois reagentes presentes, o amido eu vou absorver primeiro e depois eu vou colocar a amina, né, que aí ela não vai ter alternativa a não ser absorver nas partículas de quartzo. Então, os coletores, né, falando deles aqui um pouquinho, eles são considerados os reagentes mais importantes, né, em um sistema de reagentes, e eles vão absorver-se justamente naquele mineral que eu tenho interesse em que saia pela espuma. Os coletores são surfatantes, né? Surfatantes eles são moléculas que têm uma característica polar e apolar ao mesmo tempo. A cadeia apolar geralmente é um hidrocarboneto, tá, pessoal? E a parte inorgânica aqui ela é polar. Ela pode ter carga negativa, pode ter carga positiva. Então aqui eu estou falando de um coletor catiônico. E aqui eu estou falando de um coletor aniônico. Então, pessoal, se eu estiver considerando aqui uma partícula de quartzo com carga negativa, ela é uma substância polar, então ela vai estar cercada de moléculas de água. Se eu passar um fluxo de gás, o ar não vai interagir com essa partícula. Então, quando eu adiciono a amina, que é um coletor catiônico, a cabeça polar dela, que como tem carga positiva, vai ficar atraída aqui pelo quartzo, enquanto a parte apolar, aqui, né, a cadeia hidrocarbônica, vai ficar voltada para a superfície. Então, eu tenho a formação de várias... Então, eu tenho aqui várias moléculas de amina que se dissolvem na superfície do quartzo.
Tá? Então, a forma com que ela dissolve é muito importante, né? Porque a parte polar dela vai ficar voltada para a superfície da partícula e a parte apolar fica voltada para o meio. A partir do momento que eu passo uma bolha de ar aqui, né, a parte apolar da molécula vai interagir com o ar, porque o ar é apolar. Então, nesse caso, todo o conjunto vai subir para a superfície. Tá, pessoal? Então, o grupo polar da molécula, né, esse carinha aqui e esse daqui, eles são responsáveis pela seletividade do coletor. Tá? Então, eu preciso saber se o meu coletor ele vai absorver bem determinada espécie ou não, tá? Justamente para essa interação da cabeça polar. E também a presença dela que contribui para a solubilidade da substância, né? Devido à presença da cadeia hidrocarbônica aqui, eles podem ter uma tendência a serem um pouco mais insolúveis. E aí a presença da cabeça polar vai facilitar aí na questão da solubilidade. E a parte apolar da molécula que vai ser a responsável pela hidrofobização da partícula mineral. Pessoal, falando um pouquinho dos espumantes, quando os líquidos estão puros, a água pura, por exemplo, ela não tem capacidade de formar espuma, né? As bolhas, a partir do momento que ela chega na superfície, ela estoura ali em uma fração de segundo, né? Então a gente não consegue fazer. Isso acontece porque as substâncias puras, líquidos puros, eles têm uma alta tensão superficial, que é isso que garante, por exemplo, que o inseto consiga andar na superfície da água sem afundar. A gente vê ali como se fosse uma superfície, né? Sendo moldada ali nas patinhas do inseto. Então, quando eu tenho uma substância pura, as moléculas de água, elas interagem na parte de dentro aqui da solução, elas interagem com as moléculas que estão do lado, do outro, de cima e de baixo. Mas as moléculas que estão na superfície só conseguem interagir com as que estão do lado e que estão embaixo. Elas não têm ninguém para interagir aqui em cima. Então, naturalmente, se forma um gradiente aqui de força, de tensão, direcionado para baixo. E isso faz com que exista, basicamente, uma força, né, uma superfície aqui na água que tem uma certa resistência. Por isso que o inseto consegue andar na superfície da água. Quando a bolha chega até ali, a força que ela encontra, a resistência que ela encontra nessa camada do líquido é tão alta que a bolha não consegue ficar ali durante muito tempo, ela estoura. A partir do momento que a gente coloca espumante, né, o espumante ele também é um reagente sulfatante, ele também vai ter uma cabeça polar e um rabo hidrofóbico, né, só que ele vai tender a ser neutro, tá, pessoal? Diferente dos coletores que têm cargas positivas e negativas, os espumantes eles tendem a cabeça polar ser neutra, ela não tem carga elétrica. E aí ela vai tender a se absorver nessa interface, né, do líquido com o gás, né, que a gente chama de interface líquido-gás. E aí, a presença dessas moléculas aqui, ela vai reduzir essa tensão superficial. Ela vai reduzir a força com que a camada superficial do fluido está sendo puxada para baixo. Quando isso acontece, a gente consegue ter a formação de uma espuma estável. Aqui eu mostro para vocês um diagrama em que eu mostro a concentração de determinada espécie mineral, de determinada espécie química em função do pH. Para a gente ler esse tipo de diagrama, pessoal, a gente vai ver sempre a linha que está mais para cima de todas. Aquela é a forma mais estável, tá? Então, no primeiro aqui, até o pH próximo de 10 aqui, 9,5 mais ou menos, a espécie química mais estável é essa daqui, RNH3+. Isso daqui para a gente é a amina, tá, pessoal? Então, esse R aqui é o grupo de hidrocarbonetos e aqui eu mostro para vocês a cabeça polar da amina. Então, aqui eu tenho uma cadeia ramificada de hidrocarboneto que está sendo representada aqui por esse R. E aí, na faixa de pH de 2 até próximo a 10, a forma mais estável é essa daqui, é uma forma catiônica. Nesse estado, a amina vai agir como coletor. Tá bom, pessoal? A partir do momento que a gente começa a subir o pH acima desse pH aqui próximo a 10, a minha concentração de amina nessa forma, na forma iônica, começa a cair. Em determinado momento, a forma mais estável é a fórmula molecular, a forma molecular dela. Como ela não tem carga positiva nem negativa, ela está neutra, ela vai tender a agir como um espumante. Então, a amina para a gente na flotação reversa de minério de ferro, ela tem dupla função. Ela pode agir tanto como coletor, e ela vai interagir com o quartzo, e ela também vai interagir na interface sólido, na interface líquido-gás, como um espumante. E por isso que é importante a gente trabalhar nesse pH 10,5. Eu mostrei para vocês nesse exemplo aqui anterior, né, que a gente trabalha no pH 10,5
No pH 10,5, as minhas partículas de quartzo e minhas partículas de hematita, ambas estão carregadas negativamente. Eu vou adicionar o amido primeiro, para ele absorver primeiro na superfície da hematita e mascarar ela no momento da adição da amina. Quando eu adicionar a amina, ela vai encontrar toda a hematita coberta por amido, não vai ter ninguém para absorver a não ser o quartzo. Então ela vai agir aqui no quartzo. Então, e pelo fato de eu estar em pH 10,5, vejam o que acontece aqui nessa faixa, né? Meu pH 10,5 está mais ou menos aqui. Tá? Então eu tenho aqui o encontro dessas duas formas, né? Da forma iônica e da forma molecular. Nessa faixa de pH, 50% da amina que eu adicionar vai estar agindo como coletor. 50% vai estar agindo como espumante. Tá, pessoal? Então, olha só o que acontece, o que aconteceria se eu diminuísse o pH, né? Se eu alterasse o pH. Se eu colocar em pH 8,5, olha o que acontece com a amina nesse caso, né? A forma predominante é a iônica. Eu quase não tenho forma molecular, eu quase não tenho espumante. Nesse caso, eu não formo espuma, eu não vou conseguir flotar ninguém, tá bom, pessoal? Então, o pH é importante para a gente nesse sentido. Ele controla a carga da superfície dos minerais e ele também controla a forma como as espécies químicas estão presentes no meu sistema. Se eu tenho, nesse caso da amina, um reagente exercendo dupla função, única e exclusivamente em função do pH, mostra ainda mais para a gente a importância que a gente tem em controlar o pH do sistema. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, no nosso teste, né, no nosso ensaio, a gente vai fazer uma flotação reversa de minério de ferro, no qual o meu flotado, os minerais que vão sair pela espuma, vão ser predominantemente quartzo, e o meu afundado vai ser constituído basicamente por hematita. Então, a minha amina vai interagir aqui, e o meu amido vai interagir aqui. Primeiro eu vou fazer a adição do amido, que é o depressor, ele vai mascarar a superfície da hematita, e aí depois, em um segundo momento, eu vou fazer a adição da amina. Ela não vai enxergar ninguém a não ser quartzo, né? Então ela só vai conseguir se dissolver predominantemente no quartzo. E aí eu vou passar aqui para adiantar para vocês os valores, né, que a gente já vai utilizar. Então, eu vou usar no meu teste de flotação 280 gramas de minério de ferro. A cuba tem um volume de 466 centímetros cúbicos. Então, 466 ml é o volume de polpa que a gente vai ter. Então, considerando aqui uma densidade de sólidos de 3,5 gramas por centímetros cúbicos, eu quero que vocês calculem para mim qual que vai ser o volume de sólidos que ele vai ocupar, qual que é o volume que esse sólido ocupa. Eu quero que vocês definam para mim qual que vai ser a massa de água que eu vou ter que adicionar na minha polpa. Tá, pessoal? Então, eu tenho 466 centímetros cúbicos de polpa, eu tenho 280 gramas de minério, eu sei que a densidade dele é 3,5. Então, eu quero saber qual que é o volume de sólidos e qual que é a massa de água que eu vou adicionar no meu sistema. Beleza? Pessoal, então, os reagentes, a gente não vai fazer a adição deles na forma pura, tá? Porque a gente vai precisar de uma amostra de um volume muito pequenininho de reagente. Então, a gente normalmente, quando a gente está lidando com ensaios em bancada, a gente faz adição na forma de solução. Tá? Então, a gente já tinha preparado soluções de amina e soluções de amido. Aqui estão as concentrações da solução. Tá? Então, a minha solução de amina, ela tem 4 gramas de amina por cada litro de solução. E o amido tem 20 gramas de amido para cada litro de solução. E a dosagem que a gente vai usar, tá, e vai dar indício da massa que a gente vai precisar do reagente. Então, a dosagem de amina, no primeiro teste, por exemplo, a gente vai rodar a 100 gramas por tonelada. Então, para tratar 1 tonelada de minério, eu vou precisar de 100 gramas de amina. Certo? Só que eu não vou usar 1 tonelada de minério no meu ensaio. Eu vou usar só 280 gramas. Então, se eu quero só 280 gramas, eu vou usar X gramas de amina. Certo? Não se esqueçam aqui das unidades, tá? Deixem tudo em gramas, então eu vou precisar de X gramas de amina. Eu sei qual que é a massa
de amina que eu vou precisar. Só que essa massa ela tem que ser muito pequena, tá? Tipo 0,0001 gramas de amina. Então, por isso que a gente faz a solução, tá? Então, se eu tenho uma solução no qual 1 litro eu tenho 4 gramas de amina, qual que vai ser o volume que eu vou precisar adicionar no meu sistema se eu preciso desta massa aqui, tá, pessoal? Então, são duas regras de 3 simples que vocês vão precisar fazer para poder saber qual que é o volume de solução que a gente vai adicionar no nosso sistema. Então, no final aqui, eu também quero o volume de amina em cada situação e o volume de amido em cada situação. Tá? Eu vou passar para vocês a tabela com as dosagens que vocês vão fazer nos cálculos. Tá? A solução vai ter sempre a mesma concentração, isso não vai mudar. Tá? O que vai mudar é realmente o volume que a gente pega em função da dosagem. Tá, pessoal? Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que é feito o ensaio, tá? Mostrando as principais características, os principais cuidados que vocês devem ter para que o ensaio seja bem feito. E aí, no final, quero que vocês discutam com relação à dosagem, como que é a dosagem de amina, que vai ser a nossa variável controlada, né? A gente vai fazer vários testes de flotação em várias dosagens de amina diferentes e as massas que forem recuperadas no flotado. Quero só que vocês discutam como que a dosagem afeta a relação de recuperação de massa e o teor também, tá bom?